Sejam todos muito bem-vindos ao canal NutriSports. Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e este é o quadro chamado Essa é Pra Você, onde vocês fazem acontecer. E a primeira pergunta enviada é do Pedro é o Monstro, dizendo: Fala Rodrigo, quanto você acha que problemas do dia a dia influenciam na busca de uma alimentação saudável? Vamos lá, Pedrão. Primeiro ponto a ser abordado é que você precisa organizar tudo que você precisa em relação à sua alimentação para que fique mais fácil de você conseguir conduzir tudo isso e assim ter o objetivo alcançado. A organização ela vai ser criada com um profissional que tem capacidade de passar realmente aquilo que você deve fazer. A partir do momento que você receber, você precisa ter aderência, adesão. E aí volto a falar da organização. Porque mais do que saber aquilo que precisa comer, você tem que organizar no sentido de comprar, de porcionar, né, de higienizar, de recomprar para deixar com que o estoque fique compatível com aquilo que você precisa ter para conseguir cumprir com a alimentação que foi passada para você. Para que não fique muito difícil de você coordenar, reforço, procure um profissional para te ajudar. Lógico que todos nós temos as dificuldades e aí, consequentemente, se não soubermos conduzir da melhor maneira possível, esses problemas serão ainda maiores. Então, se você tiver uma rotina um pouco mais estressora pelo ambiente de trabalho que vive, pelo um aspecto familiar que você tem, tenta pensar nas maneiras que você consegue para amenizar essas situações. Verifica se você não está criando mais problemas dentro daqueles que já são inevitáveis, como, por exemplo, transporte público não é bom para ninguém, mas a gente consegue, dentro deste mecanismo, encontrar alguma forma de otimizar o seu tempo. Ao invés de ficarmos num ambiente estressor e sobrecarregados por isso, verifica o que você pode fazer para nesse tempo você se distrair. Por exemplo, colocar uma aula, um vídeo, algum tipo de sistema que você consegue adquirir aprendizado nesse tempo de deslocamento. Esse é só um exemplo. Então busca fazer da sua rotina sempre uma oportunidade. Então, nas dificuldades, você pode encontrar oportunidade. E se a oportunidade não chegar até você, cria elas. Vai fazer toda a diferença, tá? E só para finalizar, não deixe de ter a organização e tenha paciência. Nada na vida, por exemplo, um projeto de trabalho, ele precisa dessa organização e ele precisa de tempo de execução, porque só com repetição a gente consegue a adaptação que a gente deseja. Nós somos reflexo daquilo que fazemos diariamente. Fica a dica aí para você. Valeu! E a Alexandra Tailane mandou: alimentos que auxiliam versus alimentos que atrapalham a perda de peso e ou percentual de gordura. Bases científicas. Alexandra, essa é para você. Vamos lá. Então, qualquer alimento, se for bem coordenado, ele pode estar dentro de um planejamento e, consequentemente, não vai ser um ponto desfavorável ou comprometedor para que você ganhe ou não massa muscular ou perca ou não gordura corporal. Esse é o primeiro ponto. Não tem nenhum alimento que deve ser realmente excluído. Não estou falando de produtos alimentícios, que a gente coloca aí os industrializados e os ultraprocessados, que aí a composição nutricional é bem baixa em nutrientes. Então, por exemplo, um fast food, no meu ponto de vista, não deveria ser indicado para ninguém. Infelizmente, é um alimento de baixo valor nutricional e alto valor energético. E há bases científicas que me trazem essa confirmação, consequentemente fica essa referência para você. Então há informação, por exemplo, um ambiente escolar, quando você tem uma lanchonete fast food próximo, a taxa de sobrepeso dos estudantes daquela escola aumenta por consequência. Então isso é um ponto desfavorável. Lógico que temos algumas referências em relação a alguns estudos mostrando quais são os alimentos que não poderiam deixar de estar faltando dentro da alimentação de todos que buscam uma alimentação saudável e, consequentemente, a saúde está corroborando com uma boa composição corporal. Quais são? Colocaremos frutas, verduras e legumes. Estes grupos alimentares têm que estar presentes independente da faixa etária e todos necessitam ter esses alimentos como rotina dentro do seu dia a dia. Assim, é importante nós vivenciarmos a diversidade de alimentos para não ficar muito enjoativo. Então, para não fazer uma salada sempre simples, sei lá, um alface, um tomate, uma cebola, quem sabe comer todos os dias isso, para algumas pessoas, fica cansativo. E tem alguns princípios da nutrição, como a diversidade alimentar, que é
importante ponto a ser levado em consideração dentro da sua rotina alimentar. Então, temos bases científicas que a associação positiva com o consumo de frutas e a perda de gordura, sim, eu vou reforçar, o consumo de frutas pode ser um ponto positivo para a sua redução de gordura, desde que isso esteja coordenado. E a dieta ou o planejamento considerado mais saudável dentro daqueles avaliados é a dieta chamada do Mediterrâneo, que tem como base o consumo destes 3 grupos alimentares que eu comentei, frutas, legumes e verduras. Consequentemente, este, por bases científicas, não poderia deixar de faltar. As fontes proteicas você pode conseguir tanto via alimentos de origem animal quanto via alimentos de origem vegetal. Sim, é possível você ganhar massa muscular comendo fontes de proteína de origem vegetal, ou seja, o indivíduo vegetariano tem também total condição de gerar uma hipertrofia desde que tenha uma adequação naquilo que ele está consumindo. A parte de gorduras temos que ter atenção, assim como em qualquer outros alimentos, nós temos que ter cuidado com o tamanho da porção. Por isso que fica muito generalizado passar aqui essa informação do que deveria ter ou não para que você consiga ou não essa modificação de ganho de massa muscular e de perda de gordura. É imprescindível ficar claro que quem conseguirá organizar isso para você vai ser um profissional especializado. Por exemplo, estamos falando de alimentação, quem é o profissional que mais estuda para isso? É o nutricionista. Se minha torneira estivesse quebrada, não seria um nutricionista que eu ia procurar uma pessoa especializada nisso. Então tenha sempre claro na mente que qualquer especialista, se você for especialista em alguma área, precisa de um especialista, entendeu? Consequentemente, você tendo a orientação, aí é importante ter a compreensão da importância mesmo de estar aderindo àquilo que foi planejado. Porque muita gente tem a informação de que açúcar não deveria ser um alimento dentro da rotina, que as frituras não fazem bem, mas mesmo assim a taxa de obesidade entre 2006 e 2016 subiu em 60% no nosso país. Assim, não basta termos só informação, porque a informação às vezes ela não vira um conhecimento, ela vira só uma informação. E a informação sem assimilação, você não vai ter condição de ter aquele discernimento na hora da sua escolha. Então a melhor dica que eu posso te dar é organize uma forma de você estar sendo acompanhada por um profissional nutricionista capacitado. Invista em algum que realmente você perceba que ama aquilo que faz e vai se preocupar com você. Essa é para você. Flow! Pergunta enviada por Flávio Augusto Serra. Rodrigo, quanto seria o ideal de consumo de carboidrato para alguém que quer emagrecer e manter o peso, mas não consegue fazer low carb? Vamos lá, ele perguntou outra pergunta dizendo, outra dúvida, muitos amigos fazem jejum intermitente, essa prática tem resultados verdadeiros mesmo? Flavião, eu vou até continuar lendo aqui porque ficou uma dúvida com relação à interpretação. O consumo de carboidratos para quem quer emagrecer e manter o peso, eu entendi a sua ideia. Você quer então perder gordura e consequentemente ganhar massa muscular para que você mantenha o seu peso e emagreça ao mesmo tempo, correto? Acho que sim, pelo menos a compreensão deveria ser essa. E isso é muito importante de tentarmos sempre buscar, que é aquele emagrecimento saudável, quando você consegue a perda de peso exclusiva em gordura e assim condição de concomitante à perda de gordura ganharmos massa muscular, que aí seria esse princípio que você está buscando. Não há necessidade exclusiva de termos uma dieta low carb para conseguir esse objetivo, mas sabemos que alguns aspectos são essenciais. O consumo de proteína, tanto de origem animal quanto de origem vegetal, ou seja, na sua porção ideal, é um ponto favorável para que esse processo aconteça. Sabemos que a síntese proteica, que é o processo de estimulação para o seu ganho de massa muscular através da alimentação, por exemplo, que a gente consegue com outros mecanismos, né, a estimulação da síntese proteica, mas falando de alimentos, depende bastante da proteína. Porém, a degradação da proteína, que aí a gente chama de balanço nitrogenado, balanço proteico, depende também então de um cuidado com substâncias que diminuem a necessidade de utilização de proteína
para outras funções como produção de energia. Aí que entra o carboidrato, por exemplo. O carboidrato é um ótimo anticatabólico. E aí, falando de dietas low carb, consequentemente teremos uma quantidade baixa. É importante salientar que o low carb não quer dizer no carb, não quer dizer zerar carboidrato. O low carb significa algo aproximado de 26% do que você consome de calorias dentro do seu dia alimentar. 26 é uma quantidade que é low carb e assim tem que estar presente dentro de algumas refeições. Porém, não há necessidade de termos sempre o low carb para que você consiga então atingir esse objetivo. Por que não fazer uma dieta mais balanceada? Ou por que não seguir o low carb? Vai depender de você, mas procure um profissional para poder te orientar realmente, para que você consiga atingir os seus objetivos de uma forma tranquila. Você vai se sentir seguro quando você tiver uma orientação específica, levando em consideração seus horários de rotina, suas preferências alimentares, enfim, não será com privação que conseguiremos o nosso objetivo. Será realmente com uma organização, com uma orientação, com conhecimentos e avaliação individualizada de quem você é e o que você precisa. Vamos para a segunda dúvida. Outra dúvida que ele perguntou então era sobre o jejum intermitente. Essa prática tem resultados verdadeiros mesmo? Então, o jejum intermitente é uma estratégia que ela já vem de mil anos, vamos colocar dessa maneira, por decorrência que muita gente já tem hoje como estilo de religião uma alimentação que ela é mais centralizada dentro do seu dia e, consequentemente, menos distribuída como hoje tanto fazemos, que é a distribuição com fracionamento de 3 em 3 horas, por exemplo, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. As evidências suportam que para o processo de emagrecimento pode ser sim usado o jejum intermitente, desde que você controle a quantidade calórica ingerida no seu dia. Ou seja, o jejum ele não vai ser, de certa forma, liberado naquele momento que você for realizar a sua alimentação, uma alimentação à vontade. Você vai ter que também ter uma educação no sentido de controle daquilo que deve ser consumido. A diferença principal é que a quantidade calórica que você iria consumir em 6 refeições, num padrão alimentar, você vai centralizar em 2, 3 refeições, mas você vai consumir a mesma quantidade calórica. Não há evidências científicas que suportam que isso vai trazer um resultado mais significativo do que essa restrição calórica mais distribuída. Assim fica uma opção. Porém, a nutrição ela está muito sensacionalizada, ela está sendo muito comercial. E aí a gente encontra sempre novidades dentro do mercado, tentando dizer que aquilo é realmente mais impactante, um diferencial, algo mágico, que se você fizer, seus resultados serão otimizados. Não é uma verdade, fica a informação que é uma possibilidade, mas se você preferir fracionar a sua rotina alimentar ou manter, quem sabe, como você já faz, que deve ser fracionado, pois a grande maioria tem esse hábito de pelo menos realizar 3 grandes refeições, café, almoço e jantar, não será essa adaptação de ficar mais tempo em jejum e centralizar a quantidade calórica, ou seja, as suas refeições, que te proporcionará um resultado mais significativo. A possibilidade das duas estratégias trazerem a mesma evolução, mas o mais importante então é não deixar de estar coordenando aquilo que você precisa consumir, independente se será distribuído em 6 ou em 3 refeições, por exemplo. Beleza? Essa é para você. Valeu! Dúvida enviada por Paulo Nutri. Evolução não para, haha. Rodrigão, chás perdem muito do seu princípio ativo quando é feito quente e colocado para gelar? Paulão, é isso, a evolução não pode parar. Obrigado pela participação. Vamos lá, então essa dúvida, eu acho que é uma dúvida onde há um tipo de empirismo muito difundido. Ou seja, eu já ouvi muitas vezes que o chá tem uma propriedade volátil, como até também os sucos. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas vezes eu ouvi ou você prepara e consome na hora, ou o princípio ativo será perdido e, consequentemente, você não vai ter benefício mais com aquela bebida. Será que é uma verdade? Aí eu já tinha informação, fui procurar alguns dados científicos para suportar a tese que eu já havia estudado e eu vou trazer para você essa informação de um estudo bem interessante. Deixa eu colocar aqui no colo até. Tem um estudo que ele fez a avaliação
de dois tipos de chás, ambos com 500 ml, só que um com água fria e o outro com água quente. A água fria, a temperatura era de 3 graus e a água quente na temperatura de 55 graus. Primeiro eles avaliaram se você teria algum comprometimento em relação à extração dos princípios ativos, né? Será que o chá quente vai disponibilizar mais, por exemplo, compostos fenólicos do que o chá nessa temperatura fria? Aí esse estudo mostrou que, dependendo do chá, alguns chás, por exemplo, se você macerar, outros se você fizer a infusão, outros se você fizer a decocção, cada um vai ter uma forma melhor de extração. Então realmente é bem individualizado, então para cada chá o profissional prescritor tem que ter um conhecimento bom em fitoterapia para que ele saiba te orientar qual que é a maneira mais adequada de você conduzir a forma de extração do princípio ativo que ele almeja naquele chá. Por exemplo, há uma diferença significativa em comparação da forma de extração do chá de hibisco com o chá verde, que são dois chás conhecidos. Não será ambos com a infusão, que você, pesquisando a infusão, é quando você já tem a água fervendo, depois você coloca a planta, deixa por um tempo ali descansando e depois você faz a ingestão. Você tem benefícios diferentes, ou seja, formas de extração que podem trazer mais efetividade na quantidade de compostos extraídos dentro daquele princípio que você está buscando naquela substância, com diferentes formas de preparo. Começando por isso então, você viu a complexidade, no meu ponto de vista não é tão fácil da gente conduzir tudo isso. Por isso que alguém especializado em fitoterapia tem que ser aquela pessoa que vai te orientar a melhor maneira de você conduzir aquela planta que você for utilizar. Beleza, continuando o estudo, eles mostraram que a frequência cardíaca com chá frio foi menor, ou houve uma redução maior da frequência cardíaca do que com chá quente. Então isso é interessante de ser levado em consideração porque nós temos também o que chamamos de termorregulação através do consumo da água, no caso do chá. É neste caso que eu quero dizer, sua temperatura corporal às vezes um pouco mais alta e aí você precisa de uma substância para abaixar aquela temperatura. Para ficar mais fácil, pensa durante o exercício físico. Você está fazendo seu esforço físico, nós estamos no estado de hipertermia naquele momento, sua temperatura está lá no alto, esperado, já que você está gastando bastante energia, gerando bastante esforço. Uma das formas da gente conseguir amenizar essa elevação de temperatura que gera desgaste, inflamação e estresse para o seu corpo é ingerindo uma água ou uma bebida, no caso o chá, que pode ser sim consumida com uma temperatura mais baixa, à medida que você consegue já termorregular a temperatura do seu corpo. Há problemas se isso não acontecer? No momento que você estiver em repouso? Não, mas se você estiver numa atividade física, é um diferencial ter esse cuidado com a temperatura da bebida que está sendo ingerida. Tá? Mas se você estiver em estado de repouso, não há necessidade muitas das vezes de você se preocupar em ter uma bebida que vai abaixar a sua frequência cardíaca. Mas pensando numa pessoa com hipertensão, por que não tomar esse cuidado também? O gasto energético, em comparação da bebida fria com a bebida quente, a bebida fria gerou uma elevação de 8,3% no seu gasto energético basal, diferente da bebida quente que gerou uma elevação de 3,7%. Isso é um dado relevante, já conhecido. Eu falei até de bebida fria e não só de chá, porque a água gelada tem sim um potencial termogênico. Não é tão expressivo ao ponto de ser isso o diferencial para o seu processo de emagrecimento, mas há isso dentro da nossa literatura científica que realmente você beber uma água gelada, seu corpo vai gastar mais calorias para fazer com que essa água fique na temperatura adequada para o seu corpo. Deu para entender a diferença? Então, quando você está numa alta temperatura induzida pelo exercício, é legal da gente conseguir termorregular com uma água fria. Quando você ingere uma água fria e seu corpo tem uma temperatura média de 37 graus, ele vai então ter que trabalhar, gerar um gasto energético para aquela água fria não ficar com a temperatura de 3 graus, ficar com a temperatura próxima de 37. Então gera uma termogenia naquela situação. E o mais importante, deixei para o final, não houve comprometimento na avaliação em relação aos compostos bioativos do chá quando ele foi administrado ou, na verdade, armazenado por 24 horas. Ou seja, eles avaliaram a concentração dos compostos bioativos no momento
de preparo e depois eles avaliaram após a resfriação, 24 horas depois, se houve comprometimento nos compostos bioativos e não houve. Então há condição de preservação dos benefícios do chá, desde que ele esteja dentro de um armazenamento adequado, e dentro desse prazo de 24 horas o estudo mostra pra gente que não há comprometimento. Nesse estudo ainda que eu estou me baseando para passar essa justificativa, o chá utilizado foi o chá verde, e aí eles descreveram que o chá verde já tem a condição de liberação de catecolaminas pela concentração de cafeína, que era de 99 miligramas por porção, já contidas dentro do chá. Então, eles direcionaram que a somatória desse efeito de liberação de catecolamina com também a água gelada que gera norepinefrina trouxe um benefício termogênico mais significativo e assim, consequentemente, a comparação do chá quente com o chá frio trouxe mais respostas termogênicas, podendo ser esse um ponto relevante a ser levado em consideração, mas reforço quanto aos princípios ativos, a possibilidade de conseguirmos a manutenção mesmo depois de estar resfriado, ou seja, não há necessidade de imediatismo no seu consumo. Lógico que, como eu disse para você, não são todas as plantas que terão a mesma resposta, isso tem que ser avaliado de forma individual. Esta confirmação está baseada no chá verde e eu espero ter ajudado com essa dica e essa foi para você, Paulo. Valeu! Muito obrigado a todos que enviaram as perguntas, para mim está sendo um grande prazer falar diretamente com você e você que estiver vendo esse vídeo, independente de onde, deixe a sua pergunta que iremos também te responder. Essa é para você. Valeu!